Olá, boa noite, Hamilton, boa noite, Gabriela, vou lhe chamar, Vanessa, aceitar, Gabriela, boa noite, pessoal, olá, minha querida, Boas olá, noites! E pela primeira vez eu estou vendo todo mundo. eu ia te perguntar, eu ia te perguntar exatamente isso. Você está Seja conseguindo ver bem-vinda, o está pessoal? todo mundo aqui, estou vendo todo mundo, gente. Vanessa, meu bem, como é que você está? Tudo certo? Nossa, meu nome hoje se chama Felicidade. Coisa boa. Então, Gratidão. que é isso, gratidão a você, né? Vanessa Daniele Coelho de Arruda Pessoa, bacharel em Direito, advogada contencioso civil. Tem algum fone aí dando eco? Será que é o meu? Sim. Pronto, melhorou. Consultoria Jurídica do Direito Civil e da Família. Ainda está dando eco. Boa noite, Felipe. A nossa querida Gabriela Lima, nossa gestora em projetos e planejamentos da MAP Pernambuco. É, Eu a gente falando fica em aqui, livre. eu estou aqui falando em Libras com o meu Boa povo noite, aqui. Bel. Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar um pouco o povo entrar, para a gente começar essa história, né? Finalizando a segunda semana da pessoa de conscientização estadual da pessoa com epilepsia de Pernambuco. Tem alguma coisa dando eco? Tem alguém com o computador, com o Instagram aberto tanto no computador quanto no É tu não, Vanessinha? telefone. Faz um teste aí, tá bom? Ah, Tá bom pra vocês? Pra mim tá melhor. ok aqui. Não, é que tá dando Continua. eco. Pra mim não tá. Aí testa aí. Um, dois, três, testando. Você está com o Microfonia, ó. computador ligado, Vanessa? Você Tô. está com o computador ligado? Eu No tô, mas meu Instagram. som tá. Aqui tá tudo ok. Eu tô só com o telefone e sem fone. Eu tô É, com eu tô... fone. Será que é o meu? Eu vou ligar e desligar, peraí. Ó, Melhorou. Tá meu... e aí? Melhorou, Gabriela? Aqui tá Não, tudo ok. ainda Não, tá. ainda está retornando. Não é o meu, é. Tu tá com o que ligado abertamente? Melhorou. Agora. Porque hoje eu tô vendo todo mundo aí. Boa noite, Vai prestar Viviane Sperg. Não é o meu, não, pessoal. Boa Olha, veja noite, aí. Cassiano, Fernanda. Veja aí minha voz. Teste aí a minha. Tá ok? Tá. E a minha? A sua também. A tua tá sem áudio. Será que é o meu? Bom, vamos nessa, vai. Vamos nessa, que essa história é muito emocionante, né? Uma história de busca e cura, de foco, né? E a gente está aqui super animado para entender tudinho isso. Então, dona Vanessa, o que é amartoma hipotálamico? Como é? Primeiro, vamos Hipotálamico.
Vamos aprender. Isso. Não confundir com hematoma. É amartoma hipotalâmico. Amartoma hipotalâmico. Agora, chamam de tumor benigno, mas é uma malformação congênita nessa área tão importante que se chama hipotálamo, que fica no sistema límbico, no diencéfalo, né? E essa malformação, ela pode ser de 4 tipos, certo? O meu, tipo 2, que fica dentro do terceiro ventrículo, tem uns que ficam fora. E ela pode causar inúmeros sintomas. Como o nosso querido Dr. Lee mesmo disse, tem aqueles que são mais da parte endócrina, tem aqueles que são mais da parte Tô. Andri, tá? Não tem áudio. E que também na parte do comportamento. Aí existe, quem é portador desse tumor, Não, portador não. Ninguém porta nada. quem tem essa malformação, pode ser ou da fila drástica ou da fila menos drástica, certo? E os principais sintomas, quais são? Epilepsia elástica, que a gente vai entrar bem a fundo. Depois, a refratária, certo? Não tem, é muito difícil controlar com medicação. O tratamento é cirúrgico mesmo, certo? Que tem diversos tipos. Enfim. Puberdade precoce, que é muito comum. Crianças pequenas já ter seios aumentados, a parte pubiana. Algo que acontecia muito comigo. Meu comportamento era, eu não tinha nem dicção, eu falava, eu era chamada de tagarela. Fui muito chamada de tagarela, de blá, na faculdade, Vanessinha, blá, blá, blá. Certo? E zero de ponderabilidade. Ou seja, muito impulsiva, chegava e dizia assim, eu virei fã de um cantor, eu vou atrás desse cantor, nem lá na China. É mais ou menos por aí, sabe? E com o tempo, quanto mais tempo ele fica em contato com o cérebro, mais descarga vai causando. E vai afetando outras áreas também. Certo? Aí você pode ter também muita liberação de urina, né? E as sinapses dos neurônios cada vez mais com eletricidade. Se vocês me permitirem, eu mostro para terem uma noção mais ou menos como era passado. Mas não dá pra gente ver. Mas tá dando. É engraçado que é bem parecido com o primeiro eletro de Antônio. Tava bem assim. Isso era durante a desperceptiva. A minha sempre vinha depois da elástica, que é uma parte que ativa muito é o sono. O sono, você vai dormir, na hora que vai cochilar, você tinha. Aí, no início eu não tinha aura. Depois começou a vir aura, e cada vez mais ali interferindo na parte de, como eu disse a você, a minha mais era impulsividade. Parecia que eu fazia as coisas automaticamente e nem percebia. Sabe? Ou seja, o hipotálamo é uma área muito pequena e uma hematoma. O meu, como é intraventricular, realmente tira a qualidade de vida de muitas pessoas. Quanto mais ainda daqueles da fila drástica,
que são crianças que têm em torno de 50 convulsões por dia. Caramba. Eu não consigo Pois nem é, imaginar uma coisa dessas. pois é. Aprendi muito também com os meus amigos que foram, inclusive a Amandinha, que está aí, demais, que correram também Travou. atrás da solução, não ficaram arraigadas no problema. E tua mãe, hein? Imagino tua mãe, né? Numa situação dessa. É meu Mas pônei. nunca me tratou como coitadinha. Isso me ajudou muito. Na faculdade eu tive muita rede de apoio, eu saía com os amigos, normal. Lembro, meu corpo sempre foi um pouco mais difícil de lidar com medicamentos, efeitos colaterais mais fortes. Teve uma época que eu fiquei quase careca com Lepaquene, com carbamazepina 2 meses sem conseguir dormir, muita dor de cabeça que eu sentia, mas eu sempre tive uma rede de apoio maravilhosa. Bullying na faculdade, minhas amigas me tiravam da sala de aula, diziam, venha para cá, esperava a convulsão passar e depois eu entrava na sala de aula e continuava. Tranquilamente. Que massa, né? Que bom. Que bom que tem gente de luz ao seu redor. É importante. Muito. É importante Tá? isso, né? E me diz uma Aí, coisa, como é que é essa epilepsia gelática? a gelástica é chamada risada do coringa, né? Eu chegava e conseguia detectar, sou muito sensitiva, eu conseguia detectar um choquezinho que era como se fosse um alarme, né? Aí, depois disso aí, eu ficava sentindo mais choques ainda e automaticamente meu rosto fazia assim e meu coração disparava. Ele é tão ligado que dava taquicardia. Nossa. Aí, depois, com o tempo, que a coisa foi se agravando, né? A desperceptiva veio com 12 anos e com isso a coisa foi ficando mais séria, aí surgia a aura. Minha aura era bem, bem O que forte. é que você E sentia depois, na áurea? como O que é que você sentia na áurea? um ambiente, um ambiente se ampliando. Um ambiente totalmente se ampliando. Era uma aura bem, bem forte mesmo. Isso logo depois. Quanto mais ela forte, eu sabia que eu ia ficar fora do ar. Era em torno de 3 vezes por semana que eu ficava fora do ar. Aí depois eu comecei a ficar com a mão tremendo. Depois comecei a liberar bem, bem mais urina. E outra, comecei a dar uns gritinhos. Na hora da crise. E começou com que idade? Desde que nasci, era do riso. Depois dos 12 anos, a primeira que eu ficava desperceptiva, que é focal, né? É, E essa crise, ela é grave. Mesmo que o pessoal diga, não é aquela que cai, que é atônico crônico, a gente sabe que é aquela... Mas ela é grave. Ela é uma focal grave. Por quê? Porque ela vem do diencéfalo. Ela vem da parte emocional, sabe? engraçado. Antônio já teve as duas. Antônio já teve as duas. E ela foi a que mais me assustou. E você dizendo isso agora, né? Porque ele teve uma dormino, né? Que é generalizada, aquela que todo mundo conhece, né? De virar o olho, de bater, de babar, tal. Mas a que mais me assustou foi a da ausência. De você chamar e ver que não está ali e ele me pediu ajuda. Ele teve uma aura e ele me pediu Pois ajuda. é. Aí, Aí a conhecimento pensa, né? Porque aquela que você cai é a mais grave. Agora vá fazer o eletrocefalograma na hora que tem uma e tem outra. Veja de onde sai, não é verdade? Por isso que eu digo, é muita coisa, é muita experiência de vida, muitas coisas que os profissionais me repassaram que eu não posso deixar
Exatamente, passar despercebido. Pelo amor de Deus, não. É verdade. Mas me diz outra coisa. A Gabi tem uma pergunta. Qual é a pergunta? Vamos embora. Tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eu estou. É que deu uma cortada, eu não entendi o que Eu você vou falou. perguntar. Eu vou perguntar. A pergunta que eu tenho para fazer, qual é? Que eu te mandei. Ela não está ouvindo. Não estou te entendendo, Adri. Tá cortando muito o teu áudio para mim, não sei. Olha, então me diz uma coisa, dona Vanessa. O que aconteceu no dia 7 de abril de 2021? Olha, eu lembro desse dia como se fosse hoje. Uma coisa até que importante, eu dormia demais. Pessoal, é preguiça, é procrastinação, é nada. Era tanta descarga que tinha ali, era tanta descarga que era mais forte do que meu corpo para se levantar. Muito por isso que minha médica diz que a doutora Luciana Valença, aqui de Recife, ela é bem conhecida, ela diz, nossa, Vanessa ter conseguido amamentar, acordar de noite, ela me deu todas as instruções, ela realmente foi forte. Ela foi forte. Davi teve que nascer, inclusive, de parto cesáreo, normal, nem sonho. Porque se eu tivesse alguma crise, já era. Aí, no dia 7, eu estava com aquele sono, mas eu sabia que ia ter essa live, era muito importante. Eu disse, eu vou conseguir acordar. Eu vou conseguir acordar. Estiquei meu olho, saí do quarto do meu filho, fui pro quarto da minha mãe, lembro de todas as cenas, aí fui acordando, assistindo a live, assistindo a live. Aí começando temas que eu vivi na minha vida, comecei a compartilhar, compartilhar. No final da live, só faltava alguns minutinhos para terminar e coloque o nome do seu tumor. Coloque o nome do seu tumor que você ainda tem tempo para explorar. Coloque. Uma live Aí eu lembro direitinho da MAP, né? a palavra que a MAP maravilhosa organizou, né? Ah, como disse, foi uma luz na minha vida. Aí ele chegou e disse assim, o nome do hamartoma hipotalâmico, eu vi, nossa, como esse médico entende, como o doutor Lee entende. Aí, quando ele disse, existem, o caso dela é cirúrgico, eu sabia que eu tinha que procurar o Palmini, já foi indicado, mas a questão que ele falou passo a passo, esse passo a passo, eu disse, meu Deus, essa é a luz, agora eu entendo porque minha médica aqui de Recife, tão bem conceituada, dizia, procure um especialista do Rio Grande do Sul, chamado Palmini, aqui no Brasil. Aí o caso chamou tanta atenção que quando terminou a live, eu chorando, na hora eu falei com o doutor Lee, via direct. E ele disse, procure o Palmini, eu conheço ele, o Jaderson, que são criadores do INSEE, da PUC do Rio Grande do Sul. Eu disse, oh, meu Deus, que bênção. Fui pesquisar na internet, nossa, pesquisei na internet até encontrar uma família que passou o caso de um menino chamado Caleb, e ela passou o número, depois abri minha campanha virtual, muitas pessoas me ajudaram, entrei em contato com a Dr. Rothschild, meu caso teve que ser na França, porque o doutor André falou por quê? Porque o seu é porte médio, aqui a gente só trabalha porte pequeno, é um lugar muito delicado, e o seu é de desconexão. O melhor lugar para você operar é na França. Tive contato, mandei meus exames, eles responderam logo e disseram o seu está aceito. O tamanho do seu está aceito. R$ 160.000. 160 mil. Procurei o câmbio, era pandemia, procurei, fiz as rifas e cada vez mais pessoas me ajudando, me ajudando, me ajudando. Foi divulgado na mídia e eu digo, nossa, como a coisa fluiu. Então é porque tinha que acontecer.
né? Que maravilha. E tu disseste que era pandemia. Isso foi qual ano? Foi 20 ou 21? 2021. Em 2021. Aí foi a campanha de abril, começou 2 semanas depois que o Dr. Lee fez, até agosto, mais ou menos, é por aí. E aí tive contato com várias famílias, a gente tinha um grupo que compartilhava muitas experiências. Aí fui para lá, inclusive essa semana está fazendo 2 anos da minha primeira consulta com a médica, a que fez a neurocirurgia, né? E ela chegou e disse, olha, o caso seu, o de desconexão, seu caso aí, 60% consegue com uma. 60% consegue com uma. A probabilidade aí é a maior que tem. Vamos em frente. Chamada endoscópica de desconexão. Aí da live do Dr. Lee, com a ajuda da live da MAP, com a ajuda do Dr. Lee, veja onde cheguei. Que maravilha, É muito bom, graças a Deus. muito bom, né? Quando a gente foca uma coisa na gente, quando a gente foca o que a gente quer materializar, a gente materializa, né? Da mesma forma que eu achei a Federação, que eu achei Zilda, que eu achei todas aquelas pessoas que até hoje acompanham a gente, que fez a MAP nascer, funcionou para a gente levantar a bandeira aqui, e que Júlia ficou 7 anos sem crise, depois vieram as crises por conta do ciclo menstrual, né? Sobre controle. E hoje a gente está aqui dando a mão para várias outras pessoas, para a Gabriela, para a Luísa, para a Nancy, e tantas outras, e todas, e Fernanda, e todas elas que estão aqui, né, olhando a gente, ouvindo esse depoimento, e acompanhou, inclusive, a sua história. A gente acompanhou a sua história. Eu vi, Mas me diz uma coisa, e como é que foi depois da cirurgia? Olha, essa parte que é muito importante destacar, que eu tenho certeza que todos vão gostar. Esse tipo de cirurgia, a endoscópica, é o seguinte, ela tem 3 possibilidades. Você desconecta e já acessa. A segunda, você desconecta e tem que ver como é, se ela for de diminuição, como é que o organismo vai reagir. E tem aqueles que não cessam, tem que esperar um tempo, pode ir uma segunda vez. Mas a medicina está avançando. Tem até um aqui, um centro de referência lá em São Paulo, com o doutor Sérgio Cavalheiro, que ele já tira tudo. Já tira tudo aqui em São Paulo, sabe? Mas o meu caso agora é mais para criança. A questão de ser lá também é porque lá é mais para adulto. Entendi. Sabe? Aí o caso mais dificultoso é o de diminuição, que foi o meu. Por quê? Porque você tem uma transformação no cérebro e daí a transformação do padrão de crise. Para a gente ver como nós somos guerreiros. Eu não sabia que uma mudança de padrão de crise poderia acarretar algumas coisas assim no emocional, porque está totalmente interligado. A epilepsia com o emocional está interligado. Mexi um pouco nessa parte do emocional, fiz o tratamento correto. Interessante que quando eu comecei a fazer o tratamento correto, a crise cessou de vez. Aí, o meu hipotálamo, um exemplo, eu não tinha fome. Chegavam e diziam, Vanessa, vem comer. Eu era um palito. Não tô afim. Aí, depois de um mês da cirurgia, minha barriga só fazia roncar. Que coisa, né, cara? Impressionante. Minha
barriga só fazia roncar. Aí eu até peguei na cicatriz da craniostomia, eu até peguei uma infecçãozinha. Aí disseram, vai ter que retirar essa infecção, tal, no hospital. Acabou que não precisou de nada disso. O que me salvou foi a fome. Disseram, vai ficar de jejum. Eu digo, eu não aguento ficar de jejum. Fiz um bom tratamento com clorexidina. Eu digo, eu não aguento mais jejum de 12 horas, não. Porque era um pouco fora de série. Imagino, meu Deus. Ai, não só essa, como outras áreas também, entendeu? Eu fiquei muito motivada, queria também fazer muitas coisas, mas disseram o quê? Não era eu, era a dopamina, a reação fisiológica, porque não tinha mais nada apertando ali meu hipotálamo, que é referente, que coordena sono vigília, coordena fome, coordena sede, coordena a parte hormonal toda, ele que coordena. Aí as coisas realmente foi em torno de uns 6 meses. Aí a mudança do padrão de crise, só eu sei como é que foi isso. Ela tentava vir e eu tinha um stop, um alarme forte. Isso é muito, muito bom para todo mundo aprender. Eu ia dormir como um espasmo. Agora o bom foi que o Palmeiras me explicou todinho isso. Isso aí, o diminuição, ele mandou um artigo, é assim. Aí, depois disso, o coração disparava até aqui. Mas era ela perdendo a força. Era a gelástica perdendo a força. Depois, arritmia cardíaca muito forte. Aí, depois de 4 meses, a diurina ainda vinha, mas bem menos. Foi parando, Bem foi diminuindo. Aí foi diminuindo, foi diminuindo. Aí, em abril do ano passado, foi a última. Não fiquei mais fora do ar. Mas eu ainda tinha, 1 ano atrás, eu ainda tinha aura. Aí, depois da aura, depois disso, aí fiz esse ano e eu via que ela ia diminuindo. O que me ajudou muito foi um exercício que eu faço da yoga. Eu via, quando eu ia meditar na yoga, eu via que cada vez mais o tempo dela ia diminuindo na meditação. Diminuindo, 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 chegando ao ponto de eu ver que ela durava em torno de 2, 3 segundos. Hoje nem vem mais. Ai, que sonho. Isso que eu digo que é muito importante a respiração, a yoga, a integrativa, terapia, a acupuntura. Na antiguidade, os chineses eles cuidavam da epilepsia e da também, né? Pronto. Eu costumo dizer que meus professores foram uma rede de apoio muito forte. No Pilates, eu faço uma respiração bem legal. E eu costumo até brincar com o meu professor de Pilates. Eu não sei como é que ele me aguentou tanto tempo. A Vanessa do passado. Eu fazia aula só falando de Luan Santana. Só falando porque eu era fã de Luan Santana, ou seja, questão de ponderabilidade. Na fase de transformação, se eu tivesse alguma dessa de urina, ele já me levava lá no localzinho, me deixava pá. Hoje, eu fazendo a aula, a concentração é completamente diferente. A da yoga, questão humor com yoga muda muito por conta das sinapses neuronais, né? Aí, ó, terapia respiratória diariamente. Nossa, é uma dádiva, não é à toa que hoje, pela medicina, foi adotada pela medicina ocidental. E para esse tipo de tratamento, é maravilhoso, porque assim acalma mais o sistema nervoso, tem mais conexões e ela vai ajudando ao emocional deixar baixo e o organismo com a sua plasticidade e se regulando. Tenho certeza absoluta que essas duas atividades, na época da mudança estrutural, ajudou muito. Muito. Que bom, né? Que bom que você ainda continua fazendo essa de terapias, né? Porque eu acho que tem importância mesmo.
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui um... Aqui. A mudança de crise, você já falou, né? Isso, do padrão de crise. Mudança de padrão de crise, né? E como que você vê isso tudo, esse final, esse grande final seu? Antes de falar do grande final, eu acho interessante também falar uma coisa que o Palmini disse. O Palmini chegou e me falou, na época que estava muito no ápice, ele mesmo, ele que é o top aqui no Brasil, diferente a isso. E como eu disse, a medicina está avançando, também tem outro muito reconhecido, mas ele, como neurologista, ele tem muitos anos aí, né? Interessante que quando ele disse assim, olha, Vanessa, essa é uma lesão muito misteriosa. Ele tinha 1 centímetro, agora o maior, ele tem 2,7 milímetros. Ou seja, ele foi realmente murchando, né? Mas tem organismo não, que corta, desconecta e ele fica lá do mesmo tamanho. E pode causar as alterações de comportamento, tudo. Então, realmente, ainda teve essa segunda bênção, né? Da mudança do padrão de crise e o próprio organismo da pessoa ir murchando. E, por final, esse pequenininho que ficou não me causa praticamente nada. Tá entendendo? Ela é bem misteriosa. Ou seja, por isso, quanto mais informações compartilhar, melhor. Eu costumo dizer que eu digo, nossa, quantas pessoas não precisam dessas informações? Porque dizem que é 1 entre 200 mil. Aqui temos quantas na população de Recife? A 2 população do milhões, né? Eu acho que sim. Pelo último IBGE. Aí eu costumo me perguntar, nossa, quantas pessoas não será que precisam dessas informações? Eu mesmo só descobri esse tumor com 17 anos. Os médicos aqui chegavam para mim e diziam, Vanessa, isso aí não mostra em tomografia? Se não mostra em tomografia, você não tem nada, não. E mostrava em ressonância, mostrou em que exame? Foi preciso uma tia muito querida minha, com 17 anos, me levar para os Estados Unidos para fazer a primeira ressonância. Porque diziam, se não tem tomografia, não precisa ressonância. A primeira coisa que a médica dos Estados Unidos fez, olha, vamos fazer, lá chama de MRI, vamos fazer uma MRI, né? Ela, sim, vamos sim. Porque a médica de Antônio já pediu, a ressonância. Assim que eu cheguei lá, já cheguei com um eletro, né, que eu consegui, né, que estava super alto, assim como aquele seu, e ela disse, ok, vou passar aqui a medicação para ele, mas eu quero que no retorno você traga outro eletro e uma ressonância com contraste, com isso, com aquilo outro. Então, assim, graças a... Pois é, e o resultado, e para a ressonância sair esse resultado, nossa, eu não sabia, eu me tranquei assim, sozinha, disse, meu Deus, esse resultado vai sair, como vai ser esse resultado, né? E quem me empurrou muito foi uma amiga querida, Lilian. Lilian também hoje está passando por uma questão bem séria com o filhinho dela, né? E foi a partir disso, porque ela só descobriu no filho dela um tumor por conta da ressonância. E eu com a minha ressonância aqui guardada, e ela, não, você precisa, vamos fazer. Aí houve um levante dos meus amigos queridos e a gente conseguiu fazer essa ressonância e graças a Deus que não bom encontrou-se nada. Que já estão mais em alerta, porque, nossa, nesses 5 anos, eu poderia já ter feito a ressonância e já detectar e ver um tratamento melhor. Não, passei 5 anos e foi necessário
ir para fora. Mas mesmo com esse exame de imagem, que se chama exame estrutural, olha, tempo passei para chegar até o Pomini. Ou seja, quem são os 9 outros que estão aqui em Recife portadores de que tem porque não, tem vários artigos e usa muito ainda esse termo, né? Mas tá errado. Que estão errados. Aí eu digo, quantos outros que não têm essa lesão estrutural, misteriosa, que causa diversos sintomas, seja na parte neurológica, seja na parte hormonal, e que não tem, eu tenho certeza absoluta que tem esses tipos de lesão graves. E cadê? Cadê esses 9? Eu acho que a tua mãe acabou de entrar. Tânia Arruda, né, tua mãe? É, a Tânia. Grande beijo para a senhora, Tânia. Ai, Tânia, e eu aqui pensando, nossa, como eu queria conversar com a mãe de Vanessa. Olha, gente, eu vou aqui para as perguntas, certo? Tem algumas Vamos lá. Se tiver mais, podem repetir, por favor. Catinha, que é da MAP Pernambuco, está perguntando aqui, já sumiu. Kátia, pergunta de novo. Mas me perguntaram aqui se você já colocou eletrodo. Olha, eletrodo só para fazer o vídeo EGG, né? Agora, meu vídeo EGG, uma coisa interessante que, nesse caso, o vídeo EGG, ele só pode ser o prolongado. Ano passado, eu fiz o curto e deu sem atividade eleptiforme. E eu sabia muito bem que ia dar aquilo. Agora, quem tem esses que tá poucas descargas, tem que ser o de um dia todo, né? Aí os eletrodos que eu coloquei, ok, mas é mais para esse tipo de exame. Existe uma cirurgia, uma técnica chamada Gamma Knife. Também essa eu não conheço muito a fundo, sabe? Que é laser, é a laser, tudo. Mas ela não é tão exata quanto a cirurgia de desconexão e de retirada. Toda ela é uma técnica mais superficial, vamos dizer, né? Entendi. O povo está perguntando, mas eu não consigo enxergar. Teve uma pessoa que perguntou, não sei quem foi, se você aqui, ó, acho que foi Catinha também, se você consegue realizar suas tarefas externas sem a companhia de alguém, ou ainda você tem a necessidade de ter um acompanhante, Vanessa? Essa é uma parte muito interessante. Eita, diria até que é uma coisa, elétrons ligados dentro do cérebro, não, mas eletrodos nunca precisou, não. Foi mais um robô mesmo, foi mais robótica, endoscópica, né? E é justamente isso aí, a mudança de qualidade de vida imensa. Eu, nos últimos anos, que tinha isso, decidi sair, às vezes, sozinha na rua. Foi meu anjo da guarda que me botou de volta para casa. Foi meu anjo da guarda. Saía com amigos, familiares, meu companheiro. Aí eu disse, não, agora, infelizmente, é ficar em casa e ficar dependente, né? É ficar dependente. Aí, depois da minha liberdade, hoje em dia, um ônibus tranquilo. E para as minhas atividades, terapia, que é uma coisa que a gente não pode, como a gente enfatizou esses dias, terapia, deixar de fazer terapia de forma nenhuma. Semana passada, achei a coisa mais linda. Peguei o meu menininho e foi ele que foi me acompanhando para sacar dinheiro. Nossa, que Eu digo que foi a primeira vez. Em relação ao pequeno, ele finge que você tem epilepsia, ele tem, você pode Não, mas ó, tem diversos. Não, que ele tem 4 aninhos, né? Mas resiste ao que não vai faltar.
Verdade. Eu hoje faço um trabalho voluntário que também é no centro, como eu estava falando do Hamilton. Cada um tem sua história, né? Mas é, eu faço lá parte, eles confiaram muito, deram muita assistência. A parte eu agora focada, a doutor André disse, ela tem direito, ela tem total direito a vagas especiais. Então, por conta do tempo que você para estudar, tipo, 8 horas por dia é meio complicado para isso. Aí ele disse, ela tem total direito, domingo, fazer prestar um concurso. Inclusive, uma pessoa muito especial entrou aí agora, a missionária Sanduelma. Sim, missionária. Sabemos da história, né? Parabéns aí pelo apoio que a senhora deu aí para a doença, né? Estamos muito felizes, correntes do bem, sempre se atrai, sempre se chegam, sem a gente esperar. Estão aqui do nosso frente, do nosso lado, erguendo a mão, levando para o caminho. Isso é importante também. Com certeza, com certeza. Ó, muito feliz por Vanessa. Inclusive, eu fui visitá-la. Com certeza ela deve estar falando, meu Deus do céu, é outra pessoa. Ela morava a mesma pessoa. Porque uma coisa muito importante, muda a personalidade. Epilepsia tem tudo a ver com personalidade. Não sei, Gabi, se você acompanhava isso com seu filho. Se mudou alguma coisa na forma de ser dele. Eu ia te perguntar exatamente isso, se você, quando criança, porque você tem epilepsia desde criança, não é isso? Você só descobriu que era gelástica já aos 17, mas o que eu queria te perguntar era exatamente isso, se quando criança, se você pode me responder, ou até sua mãe aí, não sei, se você dava um certo trabalho, porque assim, o que eu percebo é que Antônio deu uma virada, assim, sabe? Tipo, ele é um menino muito legal, eu digo a todo mundo, Antônio é um menino muito legal, qualquer pessoa fica com Antônio, ele fica de boa, mas, por exemplo, quase que diariamente agora eu recebo um recado da professora porque ele está inquieto, porque ele não quer, porque ele já diz que já sabe de tudo, porque não vai fazer, porque está cansado, porque não sabe, porque a professora do ano passado dele entrou aí, eu não sei se ela ainda continua, mas eu acredito que ano passado ele tivesse mais tranquilinho. E, sabe, eu percebo ele. Não é dele. Não é dele. Isso é epilepsia, é a descarga que causa isso e interfere no comportamento. Isso aí foi um neurologista. O interessante também é que isso aí é muito interligado com a área de neuropsiquiatria. Foi um professor da Federal que me explicou maravilhosamente isso há uns 5 meses atrás. Interfere direto. Quando eu fui fazer meu exame desse vida GG, né? Aí chegou a técnica lá da médica e disse, como é que você tá? Você tá bem? Ela, nossa, como você tá falando? Você não fala mais como antes, não? Aí ela falava bem mais do que eu. Isso aí que o Antônio tá passando é referente à epilepsia. E que é bom fazer. Que é bom você vai fazer, quando ele tiver mais assim, você nota ele mais agitadinho, vai fazer um hobby com ele. Ó, Caleb era muito agitado, inquieto antes da cirurgia. Todos nós éramos assim. Todos nós. Eu, quando eu fui visitar a missionária lá, eu ficava beijando Caleb direto. Passei a manhã com ela, falando sempre, intromissa. Tá entendendo? Aí, na época da mudança, da transformação, fui vendo que minha fala foi melhorando e vi que o que me ajudou muito foi essas atividades mais relaxantes, sabe? Aí, quando ele chegar e tiver mais assim, a professora tiver mais assim, deixa. Ai, travou ela para mim. Para mim também. Aí, vai descansar a mente dele, deixa ele descansar.
ele merece paciência, ele merece. Fale com ele, qualquer coisa, até ajudo, manda um áudio para a professora dele. Ele precisa de uma atenção especial, porque a epilepsia ela não se resume em só descarga, não. Ela mexe com muito mais coisa. Exatamente. É isso que a gente diz. Me pediram, inclusive, para investigar TDAH. Né? Mas eu fico até com um pouquinho de déficit de atenção. No nosso vídeo motivacional, pode ver, eu comecei a falar um pouquinho assim e depois parou, sabe? Mas isso é mínimo. Quando o meu foi desconectado, teve que parar na área da memória. Eu pude ter ficado com sequela na área da memória. Nossa, que decisão, né? Que decisão, né? Você, né? Eu coloco a mão na cabeça mesmo. Eu já fico super emocionada. Ô, meu Tudo amor, não fique. Ô, meu amor, não fique. Não, mas eu tô emocionada porque eu tô revivendo, veja, eu tô vivendo uma coisa que eu não vivi, que foi com você. O teu momento ali de parar e decidir fazer uma coisa tão séria que poderia mexer em tantos outros lugares e que, graças a Deus, saiu exatamente como você queria, que deu tudo certo, né? Como Deus queria. Primeiro, doutor Lito, a missionária, o caso do Caleb. Tem um site muito bom americano chamado Hope, que fala bem direitinho a respeito disso. Acompanhei vários casos no Hope, tipos de cirurgias. Aí, isso aí foi me dando um certo alívio de dizer, vamos sim. Aí, inclusive, a missionária até colocou, o Calebinho, ele tinha problema na cognição dele, hoje ele tá um rapaz lindo, maravilhoso, maravilhoso. Quando eu conheci ele, eu digo, olha aí como o Caleb tá tão bem, porque eu, que sou até da fila menos drástica, não vou poder renascer. Então, deixa eu falar aqui, eu não estou ouvindo você, tá? Foi mais sério. Agora. Mas você deu uma Então, travada, Adri, também. Tem algumas situações aqui que justamente fala da concentração, né? A missionária Sudelma aqui, concentração de Caleb, a Fernanda, a própria Kátia, e eu falando como vó de Júlia, que realmente, apesar que Júlia teve uma paralisia cerebral, justamente na parte conectiva, foi muito difícil para a Júlia aprender a ler, a escrever, graças a Deus ela escreve, ela lê, ela escreve por mim, sabe? A minha aqui, infelizmente, muitas pessoas com epilepsia não têm informações suficientes sobre a sua própria condição. É verdade, Hamilton. Muita gente da MAP, como grupo terapêutico, né? Voluntário para as pessoas do MAP, para as famílias, para as mães. Infelizmente, naquela época, as pessoas não entendiam. Ainda existe preconceito para você ir para terapia, sabe? Você fazer parte do grupo, você falar sobre os problemas, desabafar, aprender uma respiração, aprender a alinhar seus chakras. Está travando, pessoal? Acho que não. A questão também que é muita falta de desinformação a respeito da comorbidade, né, Dri? Tá aí. Exatamente. Está me ouvindo? Exatamente. A respeito da comorbidade, da ansiedade, depressão, né, de se sentir excluído do mundo. Quer que eu explique melhor a respeito dessa parte da comorbidade? Pode. Que eu estudei muito. Pode explicar. Explica, Vanessa. Isso foi através... Eu gosto muito de te ouvir. Foi através de um curso que eu fiz na Faculdade de Moinhos de Vento, do Dr. André Palmini. Aí, tem tudo a ver com essa parte, epilepsia e comportamento, neuropsiquiatria, né?
Aí é como eu me disse, a epilepsia é muito vasta, é muito ampla. Aí eu sempre dizia assim, Vanessa é ansiosa por natureza. Tinha época que eu ficava um tempo parada dentro do quarto, até uma, uns dias, assim, sabe? Aí era o cansaço extremo que a pessoa tinha, não era eu não era o organismo, era a fisiologia. E o médico disse, não se culpe por nada disso, não. Aí quando eu assisti essa live, achei essa aula, achei muito interessante. Ele chegou e, olha, existe muitas vezes uma doença de base, certo? A gente tem uma doença de base. No meu caso, o funcional, né? Que o estrutural que acarretava no funcional, que é essa massa que eu chamo de tumor. Você resolvendo, tirando a epilepsia, surgem outras coisas que você já tinha. Que você já tinha. Ou seja, porque eu já era ansiosa por natureza. Sim, Por quê? Porque aquilo ali estava embaixo do amartoma. entendi. Entendeu? Aí minha neurologista aqui chegou e disse, Vanessa, quem tem amartoma e quem tem epilepsia refratária é muito comum ter ansiedade e depressão. É muito comum e principalmente essa área não tão delicada. Ela fez agradeça porque isso é tão pouco para o que poderia acontecer, tudo que poderia estar por trás disso. Dizer que fácil nos dias de hoje, com ansiedade, mas você tem uma vida, como ela acabou de dizer, de uma vida mais leve, mais, mais tranquila, cuidando mais, pensando mais nele do que em você. É verdade. Porque você pensando mais nele, você está pensando em você indiretamente, e assim você vai estar fazendo com que isso reflita no seu dia a dia. E tendo aceitação, tendo aceitabilidade, que é uma coisa muito importante. Se você ir de encontro, vai ter mais ansiedade e vai ter mais gatilho. É verdade. Aqui em casa a coisa está se naturalizando de tal forma que todos os bonecos têm epilepsia, todo mundo tem epilepsia aqui, entendeu? Todo mundo, olha, isso aqui tem, isso aqui tem, isso aqui tem, isso aqui foi assim, isso aqui foi assim. Então vamos cuidar. É, ele é É muito rápido. muito mesmo. Para conscientizar, para ensinar. Total. Foi o que eu disse a você ontem, Adri. A gente estava conversando sobre o preconceito em si. Eu venho de uma religião, eu sou de uma religião que a gente sofre preconceito o tempo inteiro, a vida inteira. E eu tive que preparar meus filhos mais velhos para poder receber isso e, sabe, ir de encontro, e embater e combater, entendeu? E com a epilepsia também não vai ser diferente, né? Achei muito legal a frase da neta de Adriana, fica reverberando aqui na minha cabeça. Se você não está preparado, eu estou. Então, sabe, é mais ou menos isso. Então, eu quero que, de fato, ele entenda muito, sabe? Essa semana ele explicou à mãe de uma amiga minha o que era que acontecia, né? Olha, Porque eu muito capengamente, amiga Vanessa, não sendo você, claro, que já estudou tanto, fiz uns desenhos lá, tentando explicar a ele o que é que acontece, né? Porque e eu o que posso. fazer? Uma técnica Exatamente. bem é mostrar situações piores do que você passa. Aí você Sim, chega e diz, o meu caso foi justamente, eu aceitei tranquilo, mas eu digo, meu Deus, imagina aqueles que têm epilepsia gelástica do início ao fim do dia. e não Não conseguem. não desmereça a sua, mas você ter 50, 40 por dia é algo muito sério. Agora, o bom é que esses aí, pelo menos, detectam desde a infância e faz a cirurgia mais cedo. Pois é.
Pois é. entendeu? Eu me coloco exatamente nessa posição, entendeu? De. Ah, Viviane é mais especialista que eu. Ela disse, mostrar algo pior não ajuda, não façam isso. Então, é uma técnica que minha não funcionou comigo, tá entendendo? Nesse Entendi. caso específico, eu vi muitos vídeos e muitos casos e compartilhei também pessoas que me ajudaram muito. 50 por dia, eu não teria aguentado, não. Não, pois é. Entendeu? Então eu fico assim, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz por ter descoberto. A de Antônio é genética. Já vem do avô, que tem tio, tem primos. Então, assim, a ressonância me deixou muito feliz, né? Então, eu preciso mostrar agora o outro eletro. E assim a gente vai caminhando, né? E só um minuto, gente. Vem cá. Pronto. Oh, olha aí. Ah, um Beijo. beijinho. Ele fica aqui. Então, pessoal, estamos encerrando nossa live de hoje. Nossa segunda semana estadual de Foi maravilhoso, muito produtivo. da pessoa com epilepsia. Com quantos depoimentos maravilhosos de Gabriela, de Vanessa, de Hamilton, de Letícia, de Felipe. Tantas lives altamente importantes, todas elas, de saúde mental, de capacitação que a gente vai lutar e trazer para Pernambuco, né? O doutor Lee, essa hoje de Vanessa, de Hamilton, todo mundo mostrando como superaram todas as dificuldades, como superam as dificuldades, o preconceito. Eu queria convidar você que ainda não conhece a MAP, para poder vir a MAP, tem um link aí no nosso Instagram, e tem o nosso contato, é só linkar, falar no Zap, Mostrar nossa camisa linda. se te, se Para te interessar, no grupo do Zap, se te interessar, você colabora com a MAP também, para construir junto com a gente associação e movimento de apoio às pessoas com epilepsia de Pernambuco. Eu queria agradecer a Viviane, a doutor Lia, todo mundo da marca que participou junto com a gente essa semana, esteve presente nas lives, esteve presente... o grupo de edição de imagem também. Oi? Fez o grupo de edição de imagens também. O Instituto Materialista Ideias. a minha querida, eu até chamei ela hoje para entrar, mas ela não pôde, porque ela está trabalhando muito, Enai, Marie, né, que estão junto com a gente aí, planejando esses novos projetos da MAP Pernambuco. Sim. E é isso, pessoal, a gente não para, graças a Deus a gente foi convidado aí pelo Instituto Materialize para ir fazer uma formação, o trabalho de conscientização da educação do Cabo de Santo Agostinho. Na próxima semana estaremos aí no Cabo, com o maior prazer, eu e Vanessa, e todo mundo do Instituto. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa de vocês? Teve foco irritado. Uma mensagem, vamos ver. Eu tenho só a agradecer, né, Adri? A MAP, a epilepsia me fez fazer coisas, eu botei minha cara para chorar em público. Porque, como eu disse, eu não tenho como não ser transparente. Eu não tenho como não ser transparente. Enaile, você é uma fofa maravilhosa, você fez um milagre. Porque não é fácil de forma alguma, né? É bem difícil e todos os dias é uma novidade, todo dia tem uma coisa que você precisa se ater, se apegar, né? Para poder facilitar a caminhada desta criatura maravilhosa que é meu filho, né? É isso aí. E ele, nossa. Eu tô com a perna machucada.
entendeu? Mas eu ia fazer até, eu digo, um exercício de relaxamento, mas não, acho que eu vou fazer uma coisa melhor. Na época da campanha, a missionária fez um vídeo muito bonito com Caleb. E Caleb chegava e dizia, força, Vanessa, hoje eu digo, força, MAP, juntas somos mais fortes e vamos fazer. Exatamente. É Exatamente. isso aí, pessoal. Muito obrigada. A Antônia acabou de entrar, a Antônia também é minha amiga, também tem um filho, né, que tem epilepsia, hoje está controlado, graças a Deus, mas minha irmã, só sabe quem passa, né? E eu sou muito grata por todas as pessoas que estão ao meu redor, todas, seja da família, os amigos, no meu trabalho, vocês agora é assim, quando eu quero desejar coisas boas às pessoas, eu desejo pessoas de luz na vida. E quando eu me acordo, eu peço que pessoas de luz cruzem o meu caminho, né? Que pessoas cheguem perto de mim, que sejam facilitadoras, assim como eu também quero ser facilitadora da vida das pessoas que estão ao meu redor. Então é isso. Eu desejo pessoas de luz na vida de vocês, todos. Então vamos juntos, todo mundo aí, juntos para combater o preconceito, o estigma, né? Levar a conscientização de informação, dar a mão para a outra, né? Acolher o outro com velocidade, com carinho, com respeito, como a Milton escreveu, e aqui ele está dizendo, por isso que o título do meu livro é difícil, mas não é impossível. É isso aí. Exatamente. Mas não é impossível. Obrigada, gente. Filha, beijo. Olha o príncipe, olha o príncipe. Foto para brincar. Vamos tirar. Sim. Gente, obrigada, meus amores. Obrigada por tudo. Obrigada por essa semana. Essa semana eu quero falar com vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo. Tchau, Mapi. Vivi. Minha mãezinha aqui, ó. Beijo, mamãe. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Para mim, para encerrar. Acabou. Eu digo, se quiser, eu já estava pensando agora com a gente já fez, então depois a gente conversa. Na próxima. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, beijo.